Muito bom, vamos lá. A gente está Masechet Avodah Zarah, Daf Kaf Bet Amud Aleph, aqui nas primeiras linhas. Conta para o seguinte: Anhu Murikaye. Duas pessoas que trabalhavam no campo, um Yehudi e um Goi. A função deles era arar o campo, plantar e colher. Só que eles fizeram o seguinte acordo: Deovet Kochavim Nakid Beshabbat, Israel Bechad Beshavta. O Goi trabalhava no Shabat e o Yehudi trabalhava no domingo. Eles tinham um acordo, cada um trabalhava dias específicos. O Goi trabalhava no Shabat, era um campo de um Goi, não tinha problema nenhum, e o Yehudi trabalhava no domingo. Agora, a dúvida que fica, Atulekamei de Rav, eles foram para Rava perguntar o seguinte, será, o Yehudi foi perguntar, será que eu posso fazer isso ou não? Por quê? Porque o nosso acordo é que cada um vai receber metade do trabalho. Então, o Goi que está trabalhando no domingo, no Shabat, ele está trabalhando meio que por mim. Eu trabalho no domingo por ele, ele trabalha por mim no Shabat. O cara que alugou para a gente o campo, deu para a gente o campo fazer esse trabalho, ele quer que a gente trabalhe 7 dias por semana. Quando a gente fez a divisão, eu peguei domingo e o Goi Shabat, então é como se nós fôssemos shutafim, sócios no trabalho de Shabat e de domingo. Não é que eu vou lucrar a colheita de domingo, ele vai lucrar a colheita de Shabat. Os dois vão ganhar tudo por igual, meio a meio. Então foram e perguntaram para Rava qual o din, será que pode ou não pode? O Yehudi perguntou, Sharaleu. Rava liberou, Rava falou que não tem problema nenhum. Eles podem fazer essa divisão de que eu trabalho no domingo e você trabalha no Shabat. Eite veio Ravina Rava, perguntou Ravina para Rava. Israel ועובד כוכבים שקיבלו שדה בשותפות, um Yehudi e um Goi, que receberam um campo para trabalhar esse campo בשותפות, em sociedade. לא יאמר ישראל עובד כוכבים, טול חלקך בשבת ואני בחול. O Yehudi não pode chegar para o Goi e falar, olha, o lucro de Shabat é seu, o lucro de Hol é meu. Ele não pode fazer isso, porque é como se ele estivesse ganhando com o trabalho do Shabat. Certo? Na hora que ele fala o lucro de Shabat é seu e por estar te vendendo, digamos assim, o lucro do Shabat, você me vende o lucro de domingo, de durante a semana, eu estou vendendo o trabalho no Shabat, eu estou lucrando com o trabalho do Shabat. Eu estou falando para o Goi, olha, você vai trabalhar no Shabat, e eu vou vender a minha parte do seu trabalho para você, ou seja, está trabalhando para mim e para você. A minha parte do seu trabalho eu estou te vendendo e estou ganhando de volta o trabalho de domingo. Eu estou lucrando com o trabalho dele no Shabat, é proibido. Vem mit, no mitchila, mutar. Mas se milechatchila, antes de começar a chutafut, antes de começar a sociedade, eles combinaram isso, é permitido. Ou seja, se eles começaram a trabalhar e por acaso decidiram que o Yehudi trabalha no domingo, o Goi no Shabat, e agora trouxeram lucro do Shabat e do domingo, o Yehudi não pode vir e falar, olha, o lucro de Shabat, que é proibido trabalhar no Shabat, pega para você. E o seu, e que negue disso como compensação por essa parte do lucro do Shabat que eu estou te dando, você me dá o do domingo, então o Yehudi está vendendo a parte dele do trabalho no Shabat. É como se ele estivesse trabalhando no Shabat e ele está vendendo o salário dele de Shabat pelo salário de domingo, é proibido. Mas se Milechatchila eles combinaram, você trabalha no Shabat, o lucro do Shabat é todo seu, e eu trabalho no domingo, o lucro de domingo é todo meu, isso é permitido. Porque o que acontece no Shabat é só problema dele, só tem a ver com ele. O que acontece no domingo só tem a ver comigo. É como se a nossa chutafut fosse uma chutafut, como chamar isso? Externa. Você é o trabalhador de Shabat, eu sou o trabalhador de domingo e cada um recebe o seu. Eu pelo meu trabalho de domingo, você pelo seu trabalho de Shabat. Mas se eles eram já chutafim, se eles já eram sócios, como aparece na continuação, vem Baal Heshbon Assur, se eles já eram sócios, certo? Eles eram sócios no Shabat e no domingo. E aí o Yehudi fala para o Goi, olha, a gente é sócio Shabat e domingo, mas eu não posso trabalhar Shabat. Então eu vendo a minha parte de Shabat para você, e você vende a sua parte de domingo para mim, aí é proibido. Porque a minha metade de Shabat eu estou vendendo para ele, é como se eu trabalhasse no Shabat. Mas, se Milechatchila a gente combina, nós não somos sócios. Você é o trabalhador de Shabat, eu sou o trabalhador de domingo, e cada um tem o seu. Isso daqui é uma sociedade separada, não tem problema. Vem Baal Heshbon Assur. Mas se mesmo que eles combinaram, o de Shabat é tudo seu, o de domingo é tudo meu. E aí é uma separação de bens, digamos assim, certo? É uma chutafut separada. Mas se depois que eles separaram, eles juntam o montante ganhado no Shabat e no domingo e redividem, aí é proibido. Ou seja, se o lucro de Shabat foi 30 e o lucro de domingo foi 50,
e o Goi que trabalhou no Shabat recebe os 30 dele, e eu dei os 50 dele, esse foi o combinado do primeiro, tá ótimo, não tem problema. Cada um trabalha o dia dele e ganha o lucro dele. Mas se eu vou juntar o 30 com o 50 e dividir 40 por 40, isso significa que o trabalho dele de Shabat é por mim, tá no meu lugar. Então eu tenho um Goi trabalhando para mim no Shabat. Eu trabalho para ele no domingo, ele trabalha para mim no Shabat, então ele está trabalhando para mim no Shabat. É proibido. Então perguntou Ravina para Rava, como você permitiu esse Yehudi e Goi que dividiram o campo, um trabalha no Shabat, outro trabalha no domingo, como você permitiu eles fazerem essa divisão? A priori, a Gemara entende daqui que na história a divisão foi feita pós, pós-Shutafut, pós-sociedade. Depois que eles receberam o campo em sociedade para trabalhar, o Yehudi falou para o Goi, olha, você trabalha no Shabat, eu trabalho no domingo. E aí seria proibido, porque o Goi está trabalhando para o Yehudi no Shabat e o Yehudi está trabalhando para o Goi no domingo, e não cada um dia por si só. Irsi, Rava ficou com vergonha. Rava percebeu que ele errou aqui realmente, uma braita óbvia que Rava deveria saber, ele ficou envergonhado. Lassof galimilta deitnumei caravo. Depois descobriram, quando foi Rava foi verificar exatamente o que aconteceu, o que não aconteceu, descobriram que não, que eles tinham feito um acordo desde o começo. Eles tinham feito um acordo desde o começo, que eles estão recebendo um campo, e o Yehudi vai trabalhar no Shabbat, no domingo, e o lucro de domingo é dele, o Goi vai trabalhar no Shabbat, e o lucro de Shabbat é dele, ou seja, o que Rava acabou falando no fim que é permitido, ele tinha razão, porque teve uma divisão clara, uma divisão antes da criação da Shutafut. Quando a divisão acontece antes da divisão da criação da Shutafut, da sociedade, então é como se o Yehudi recebesse o campo no domingo, o Goi recebeu no Shabat, cada um tem o seu trabalho por si só. Mas se eles receberam para Shabat e domingo, já criaram a Shutafut, a sociedade, e agora eles dividem, é proibido. Porque na hora que eles recebem sobre si mesmo para trabalhar no sábado, no Shabat e no domingo, então o Yehudi tem que trabalhar nos dois, o Goi tem que trabalhar nos dois. Se eles fazem a divisão agora de que o Goi vai trabalhar no Shabat e o Yehudi no domingo, então eu estou pedindo para o Goi trabalhar por mim no Shabat, enquanto eu trabalho para ele no domingo, aí é proibido. Então depende de quando foi feita a divisão, antes da Shutafut ou depois da Shutafut, certo? Essa halakha é muito importante muitas vezes para quem mora fora de Israel, e ele tem uma sociedade com Goi, numa loja, numa empresa, no que seja, essa Shutafut, essa divisão tem que ser feita antes de abrir o negócio. Essa foi uma girsá da história, tem outra versão da história. Via me beikati lamar, via me beikati, ele fala, não, a história foi um pouco diferente. Hanos tilei de orla ava. A história era um pouco diferente, não era um campo que um Yehudi e um Goi receberam para trabalhar o campo, e o Yehudi pegava o trabalho de domingo e o Goi de Shabat. Não, estava se tratando lá de shtilim, de mudas de orla, ou seja, um Yehudi e um Goi receberam mudas de árvores para serem plantadas, e os 3 primeiros anos a fruta é proibida pelas alachot de Orlá. E o combinado deles foi o seguinte: Oved kochavi machil shanei de Orlá ve Israel shanei de Etera. E o combinado era que o Goi ia comer a fruta nos 3 primeiros anos, que é Orlá, e Yehudi ia comer as frutas nos últimos 3 anos, que é permitido, certo? Foi um combinado de 6 anos ou algo do tipo. E aí eles vieram com a dúvida, o Yehudi veio com a dúvida para Rava, perguntou para Rava, olha, pode ou não pode? Porque eu só estou podendo comer esses 3 anos de frutas permitidas, porque eu estou dando para o Goi comer frutas de Orlá, que eu não poderia comer. Será que é proibido ou não? Charaleu, e ele permitiu, falou, olha, não tem problema nenhum, certo? Não é igual o Shabat, que o Goi está trabalhando para você, aqui não tem nem dúvida. No Shabat, o Goi está trabalhando para você. Aqui, pelo contrário, aqui é um combinado de que as frutas permitidas são minhas, as proibidas são suas, e cada um tem o seu. Pergunta a Gamara, mas espera aí, se essa historinha, Ve'aut Ravina lerava, Ravina trouxe uma questão para Rava, Ravina trouxe uma braita que parece lá que a divisão tem que ser feita antes de começar a chutafut e não depois. Então o que Ravina está perguntando para Rava? Não é igual o caso no campo. O caso do campo que o Goi está trabalhando no Shabbat para o Yehudi é proibido, mas Orlá, se eu quero dar para o Goi comer lá, não tem problema nenhum, para ele não tem proibição nenhuma. Então o que Ravina perguntou para Rava? Fala, Lesiu e sai. Fala, não. Ravina, ele trouxe uma prova para Rava, não fez uma pergunta. Essa braita, que na primeira versão da história a gente viu ela como uma pergunta para Rava, como você liberou o Yehudi de pegar o lucro de Shabat, o lucro de domingo, que negue do lucro de Shabat, eles são sócios, e depois de Itbarer que eles não são sócios, a sociedade foi combinada desde antes que eles vão dividir os dias, o que antes a gente viu como uma pergunta de Ravina para Rava, foi na verdade um apoio
de Ravina para Rava. Ravina chegou para Rava, olha, eu acho que você tem razão. Isso que você falou que o Yehudi pode comer os anos 4, 5 e 6 das frutas, enquanto o Goi come o ano 1, 2 e 3, eu acho que você tem razão, porque eles dividiram desde o começo que o Goi vai pegar Orlai e o Yehudi vai pegar os anos permitidos. Então, Ravina não fez uma pergunta para Rava, ele apoiou. Pergunta para Rava, Irsif. Mas fala, mas espera aí, na historinha contada, Rava ficou com vergonha depois de Ravina ter trazido a fonte dele. Então parece que foi uma pergunta, não foi um apoio. Responde Agmará, essa parte de que ele ficou envergonhado, isso daqui não existiu, isso daqui não nunca aconteceu. Então essa parte da historinha, ela está errada. E Baileu, Stama Mai. Pergunta Agmará, qual o din de Stama? Qual o din que acontece se, por exemplo, não combinaram nada específico, não combinaram, fizeram uma chuta-futa e agora eles querem dividir. Eu pego domingo e você pega do Shabat. Será que é proibido só quando a gente combinou Shabat e domingo, os dois são nossos, e depois eles querem redividir? Ou se não, ou só é permitido quando os dois combinam desde o começo, o Shabat é seu, domingo é meu. Mas se eles fizerem stama genérico, não dá para redividir depois. Essa é a dúvida, certo? Se eles combinaram de antes, está ótimo. Se eles combinaram desde o começo que é tudo dos dois e depois querem redividir, não tem mais o que fazer, já é tudo dos dois. A pergunta é quando eles não combinaram nada e querem redividir, funciona ou não? Tashma, vamos ver, está escrito na Braita o seguinte: Imit no mitchila mutar. Na Braita está escrito que se eles combinaram de antes, é permitido. Astama, Assur. Parece que se não combinaram de antes, fizeram uma chuta-fut sem combinar quem pega o Shabat, quem pega o domingo, não dá para redividir depois que a chuta-fut já foi criada. Vai ter que desfazer a sociedade e reconstruir ela. Porém, perguntar uma ceifa, mas vamos ver a ceifa, vamos ver o que a gente pode concluir da ceifa. Imbal lecheshbon assur. Na ceifa está escrito que se eles começaram realmente a fazer contas, quando ganhou no Shabat, quando ganhou no domingo, vamos juntar tudo e redividir, aí é proibido. Astama, mutar. Parece que se eles fizeram uma chuta-fut sem combinar nada, e aí, quando foram receber o salário, um recebeu de Shabat e o outro recebeu de domingo, sem fazer contas, parece que é permitido. Então, parece que vocês não combinaram nada do começo, dá para redividir depois. Então, fala, não, daqui não dá para concluir. A nossa Mishnah falou só os extremos: o extremo de que foi combinado de antes e o extremo que, se não foi combinado, Bichlal, eles querem redividir. Desculpa. O extremo que se foi combinado de antes é permitido, e o outro extremo que se eles fazem uma divisão, peraí, vamos juntar o que foi ganhado no Shabat, o que foi ganhado no domingo, vamos juntar tudo e dividir, isso daqui é proibido. Esses extremos foram falados, mas um caso em que eles não combinaram nada, e agora, na hora que eles estão recebendo um salário, um fala, você pega o Shabat, eu pego o de domingo, isso daqui não é conclusivo da nossa braita. Adran alach lifnei eideyem, terminamos esse perek. Vamos para mais um perek de Masechet Avodah Zarah. Fala para a gente a Mishnah, certo? Não sei, questão cultural da época, o que foi falado já no passado, mas aparentemente era muito comum entre os Ovdei Kohavim, entre os idólatras, de terem relacionamentos com animais. Parece que isso daqui era muito comum na época, como a Mishnah vai trazendo, sim? Fala pra gente a Mishnah. Em ma'amidim behemá bepondekaut lovdei kochavim mipnei shechashudim al areviá. É proibido deixar animais, behemá são animais grandes, gado, certo? Vaca, boi. Não posso deixar eles num estábulo de um oved kochavim para cuidar, porque tem o risco deles terem relações com animais, e eu tô isso aqui é proibido mesmo para um goi, eu tô colocando um obstáculo na frente dele, certo? A proibição de lifnei velot ten mechol, eu tô causando com que ele faça algo de errado. Uma mulher também não pode ficar em Ihud com goim, mesmo que de forma geral a gente encontra que uma mulher pode ficar sozinha em um quarto com dois homens, certo? No momento em que você tem dois homens, já não tem o risco de acontecer alguma coisa, já é suficiente, mas se forem goim, se forem Evdei Kochavim, ainda assim é proibido, porque eles não têm vergonha um do outro, ainda tem proibição de Ihud. Então, uma mulher não pode ficar num quarto sozinha com Evdei Kochavim, mesmo que seja alguns homens, porque ainda tem proibição. Estamos uma pessoa também tem que tomar cuidado para não ficar sozinho num quarto, sozinho num ambiente com Ovdei Kochavim, porque eles eram muito violentos e tinham risco de acabar matando o Yehudi, certo? Antissemitismo, risco de antissemitismo, tomar cuidado para não ficar sozinho com eles no quarto.
Virando Amud. Kafbet Amud Bet, pergunta a Gemara. Unminhi. A priori a gente encontra uma braita que diz o seguinte: Lochim mehem behemah lekorban vem roshishim. É permitido pegar animais de um goi. Se um goi tem um gado enorme, eu posso ir lá e comprar um animal dele e usar ele de korban. Mesmo que tem coisas que invalidam o animal de ser korban, não tem problema pegar um animal do goi. Posso comprar desse Oved Kohavim para korban? Vem roshishim. E eu não suspeito que esse animal que eu estou comprando, lo mishum rovea velo mishum nirva, eu não preciso suspeitar que algum goi teve relação com esse animal, isso invalidaria o animal de korban. Também não preciso suspeitar que a mulher talvez teve relações com o animal e também proíbe ele. Velo mishum mukse, também não preciso suspeitar aqui, mukse não é mukse de Shabbat, mukse, a palavra mukse significa que eu defini para alguma coisa. Também não precisa suspeitar que o Goi, em algum momento, pensou: não, esse boi, o boi número 743, eu vou usar ele de sacrifício para Avodah Zará. Não preciso suspeitar disso, certo? Isso proibiria o animal de ser corban, mas quando o cara tem um gado enorme, não preciso suspeitar, posso comprar qualquer um. Velome Shum Nevai, também não preciso suspeitar de que fizeram idolatria para esse animal. Não que pretendiam usar ele de sacrifício para uma idolatria, e sim fizeram para ele idolatria, se curvaram para esse animal, não preciso suspeitar, posso comprar sem problema nenhum. Assim aparece na Braita. Então, pergunta a Gemara. Bishlema mukse venevad, mukse e nevad, que o animal foi escolhido para ser sacrificado, ou que ele foi usado de idolatria, imita de aksev, imita de palhei, se fosse um animal que foi separado para idolatria, ou um animal que fizeram para idolatria, se curvaram para ele, lova mais ele não teria vendido, certo? Com certeza o cara não teria vendido para mim. Ela rovea venir valichus, mas a priori, de acordo com o que a gente falou na Mishnah, que Ovdei Kohavim é muito comum eles terem relações com animais, então por que eu não preciso suspeitar quando eu compro um animal de um goi que talvez teve relações? Porque eu posso comprar um animal qualquer para korban, deveria ter ashgachá, deveria ter kashrut para poder comprar esse animal para korban, para ter certeza que o animal não foi usado nesse sentido. Amarat tachlif amarav shila baravina, meshmei derav, oved kochavim chas al behemto, shelot yaker. Fala Gemara, não. O que acontece? Quando um homem tem relações com um animal, o zera do homem, ele prejudica o animal. Ele faz com, se for uma vaca, por exemplo, ele faz com que a vaca se torne estéril. Isso daqui prejudica o rechem, o ventre do animal, e ele pode acabar ficando estéril. Então, os animais dos Ovdei Kohavim, um goi que tem um gado, ele toma muito cuidado para ninguém fazer nada com os animais, porque ele não quer que os animais se tornem estéreis. Estéreis, como seja, estéreo no plural. Ele toma muito cuidado com isso. Então, comprar um animal dele de korban, para fazer dele korban, não tem problema nenhum. Mas se eu deixo um animal meu com o goi, ele não tá nem aí. Ele vai cuidar do animal por 1, 2, 3 dias e depois vai mandar embora. E se tiver algum problema com o animal, o problema é seu. Então, quando eu deixo o meu animal com ele, é proibido e tem um risco. Mas o animal que é dele mesmo, que ele quer o animal para reprodução, para crescer o gado dele, aí, né, aí não tem problema. Pergunta, Gmará, Tinech Nekevod. Fala, peraí, se eu estou comprando uma vaca, por exemplo, eu estou comprando uma fêmea, realmente eu entendo. O cara toma cuidado para ninguém ter relações com o animal, para não prejudicar a fêmea, a vaca não vai conseguir mais ter bezerros. Então, tudo bem, por isso eu posso comprar. Mas se eu for comprar um boi, talvez não, talvez alguém usou o boi desse sentido, porque eu posso comprar. A Marav Kahana, o Ilu Makrishim Babassar. Para Kahana, o boi também é ruim. O boi também prejudica ele, prejudica a carne do boi de alguma forma, por isso não tem risco de alguém ter feito isso com o animal. Pergunta Gamara, peraí, você está me falando que Goim tem muito cuidado com os animais dele para ninguém ter relações com ele, porque as fêmeas ficam estéreis e os machos estragam a carne deles? Ela detalhe, o que está escrito na Braita, é permitido pegar um animal de um pastor goi, lichos dilma ravela. Pergunta Gamara, o pastor goi não é animal próprio. O pastor goi, ele recebe animais de muita gente, ele leva esses animais para pastar, é tipo o cara que passeia com um cachorro. O cara que passeia com um cachorro não são cachorros dele. O pastor era uma profissão, o cara era pastor, ele recebia gado de muita gente, levava eles para pastar e voltava.
porque lá é permitido comprar dele. Mele, quando é do dono, eu não po eu posso comprar o animal do dono para usar ele de corban, porque o dono toma muito cuidado com os animais. O dono veio com toma cuidado para ninguém ter relação com o animal, porque se for fêmea vai ficar estéril e se for macho estraga a carne. Ele não vai fazer nada. Mas o pastor não é animal dele, é animal de outros. Igual na nossa Mishnah, a gente proibiu deixar o meu animal com o goi, com o Oved Kohavim, porque talvez ele vá usar o animal, já que não é dele, porque então existe a suspeita, então porque eu posso comprar do pastor? O pastor não é animal dele, ele também tem risco de acontecer alguma coisa. Porque é permitido pegar? Não, o pastor, ele também fica preocupado. O pastor sabe que se acontecer alguma coisa com o animal, vão parar de deixar o gado com ele. Não vão querer pagar o salário dele. Então ele também toma cuidado e não faz nada. Mas quando eu deixo meu animal na casa do goi para ele cuidar, que o cara cuida de um monte de animais e vai e volta, tem muita rotação, então ele não está nem aí, ele não se preocupa. Então tem o risco. E lá, Deitane pergunta Gamara, mas está escrito na Braita, ele mostra Fala, mas espera aí, está escrito na Braita que eu não posso dar o meu animal para um roê, para um pastor, Oved Kohavim, porque eu posso estar causando com que ele faça algo de errado com o animal. Mas você está me falando que os pastores não fazem nada porque eles têm medo, têm preocupação de perder o salário. Então, por que eu não posso deixar com o pastor deles? Fala, Gamara, lei maroe shelaem, miterá, meshum é, desculpa, ela detani mostri behimaleiro shelaem, leimaru shelaem terá mishum efsetzcharo, pergunta, então, a pergunta da Gemara, certo? Desculpa, é a conclusão da pergunta. Por que foi dito na Braita que eu não posso emprestar para o pastor deles, não posso deixar meu animal com o pastor deles? Vamos dizer que o pastor toma cuidado para não acontecer nada com o animal, para ele não perder o salário dele. Então deveria ser permitido deixar com o pastor deles. Responde a Gemara, inhu deyade beadade mitatei. Ana de ladinan beulomitatei. Fala é diferente. Quando o pastor Oved Kohavim recebeu animal de Oved Kohavim, de outros idólatras, eles se conhecem. Eles conhecem uns aos outros, eles são próximos, então o cara sabe que esse animal é daquele, aquele vai descobrir o que aconteceu, vai vir reclamar comigo. Mas um Yehudi que deixou o animal como pastor, esse pastor não conhece os Yehudim, para ele é toda a mesma coisa, não sabe quem é quem. Ele tem certeza absoluta que, do mesmo jeito que ele não sabe quem é Yehudi, quem não, os Yehudim não sabem quem é o pastor, quem não é o pastor. Então, com eles não têm esse risco, eles não têm medo de acontecer alguma coisa com o animal, então eles acabam liberando. Amaraba, falaraba, por isso um Yehudi não pode deixar com o pastor. Se tem um pastor de gado de Ovdei Kohavim, eu posso comprar daquele gado, porque certeza que o pastor não fez nada para não atrapalhar, não prejudicar os animais. Mas eu não posso deixar com o pastor, porque ele pode acabar usando o meu animal para isso, porque ele não me conhece. Amaraba, fala Raba, Hainu de Amrein, é isso que as pessoas costumam falar, Marte vagale la baza, ragla bechavrei yada. Marte vagala baza significa que o harat, o harat não, o chais, o mármore tem medo do harat, certo? Do que mármore é uma pedra muito dura. Se eu tentar desenhar, riscar a pedra, não vai acontecer nada. Mas se eu tenho um instrumento certo para riscar o mármore fica com medo, porque ele sabe que esse instrumento consegue fazer marcações nele. Assim também, um amigo tem medo do outro que conhece. As pessoas têm medo, têm vergonha de pessoas conhecidas, não de pessoas desconhecidas. Então, os Ovdei Kohavim que se conhecem, o pastor tem medo dos outros, porque se ele fizer uma coisa errada, um vai contar para o outro e acabou a parnassá dele. Mas alguém que é desconhecido, alguém que eu não sei quem é, eu não tenho vergonha, não tenho problema nenhum com ele. Por isso, sim, o Yehudi deixa com o animal dele com o pastor, tem risco do pastor fazer alguma coisa. Pergunta peraí, você está me falando que tem o risco deles terem relações com animais, mas quando tem algum prejuízo possível, eles não têm, certo? Então eu posso comprar o animal de um dono que está vendendo gado, posso comprar de um pastor, não tem risco deles terem feito algo com o animal, porque isso prejudica o animal. Mas se for assim, talvez não poderia comprar um animal macho de uma mulher.
uma mulher Ovedet Kohavim que tem um gado, eu não deveria poder comprar dela animais para Korban, porque no caso dela, se ela usar o animal para ter relações com ela mesma, isso não prejudica o animal. De jeito nenhum, vai prejudicar ela talvez, mas não o animal. Então eu não deveria poder comprar. O motivo que eu posso comprar do Goi é porque ele não quer estragar o animal dele, então não tem risco dele fazer uma coisa com o animal. Mas se o animal é o macho e a mulher, a dona é uma mulher, não deveria poder comprar. De Haishina, Dilma Marvi, Alai Lui. Certo? Porque talvez ela vai ter tido relações com ele, isso invalida o animal para Kurban. Então, por que eu posso comprar? Fala, aqui, van de Megireiba mirteta. Fala, não, aqui o ponto é outro. A mulher, se ela usar o animal para ter relações com ela, o animal vai ficar apaixonado por ela ou algo do tipo, certo? Ele vai querer de novo e por isso ele vai ficar correndo atrás dela. Então a mulher sabe que se ela fizer isso, o animal vai ficar correndo atrás dela e vai pegar mal, vai ficar feio para ela. Vai todo mundo saber o que está acontecendo. Então ela não faz isso. Por isso não tem o risco, não tem a suspeita. Pergunta Gamara, se for assim, Elade Tani Rav Yosif, Armetalotir Bekalva, Velotishrei Barbeirav Beuspisa. Fala Gamara, se for assim, se a mulher não faz, não tem relações com o animal, porque vai fazer com que ele fique correndo atrás dela e ela vai pegar mal para ela, vão saber o que ela está fazendo com o animal. Se for assim, por que Rav Yosif falou que uma mulher viúva não pode ter cachorros, justamente por essa suspeita, certo? Se a mulher viúva que não tem marido, ela tem um cachorro, tem o risco dela acabar tendo relações com ele, e ela também não pode receber em casa um Talmid Yeshiva, certo? Um aluno da Yeshiva, que geralmente é alguém um pouco mais envergonhado, ele tem vergonha e etc., ela não pode receber ele em casa, por quê? Bishlema Barbeirav lá. O Barbeirav, esse aluno da Yeshiva, se ela convencer ele a ter relações com ela, ele não vai sair por aí contando. Então, porque ele tem vergonha de ter feito isso. Então, ela não pode receber um desses em casa, ele não pode dormir na casa dela, porque se acontecer alguma coisa entre os dois, a vergonha dele vai fazer com que ele não conte para ninguém. Então, tem um risco maior dela tentar seduzir ele e acontecer alguma coisa. Ela calva, mas o cachorro que vai de migra mirteta. Mas o cachorro, se ela fizer alguma coisa com o cachorro e o cachorro agora começar a correr atrás dela, a priori vai pegar mal para ela. Então não tem risco. Não tem risco, não deveria ter problema dela ter um cachorro em casa. Fala que vai de richade lei umtza. O masri habatra, meimaram leinchen ai de masri habatra, mishum umtza de kamasri. Fala Gamara o seguinte, fala, olha, não, aqui o ponto é outro. O cachorro, por que é proibido ela ter cachorro? É verdade que com relação ao gado, não tem risco dela ter relações com o animal, porque senão vai correndo atrás dela e as pessoas vão saber o que aconteceu. Mas o cachorro, ele vai atrás da mulher, às vezes por outros motivos. Se ela dá carne para ele, ele vai ficar correndo atrás dela porque ele quer carne. Então tem outras explicações, tem outros motivos de por que o cachorro corre atrás dela. Então pode ser que ela vai acabar fazendo isso com o cachorro, e o cachorro vai ficar agora andando atrás dela o tempo todo, e quando alguém vê, vão falar, por que o cachorro fica correndo atrás dela? Vão falar, porque ela dá carne, ela vai explicar que ela dá carne pro cachorro, por isso ele gosta muito dela. Então não vai saber, não vai dar para saber qual é o motivo. Por isso, continua sendo proibido ela ter o cachorro em casa. É, tá bom. Bom, a Gumara ainda vai perguntar um pouquinho sobre isso. Agora ainda vai tratar um pouquinho do assunto, a gente continua mais para frente, certo? A Gumara vai perguntar agora, nekevot etzel nekevot, se eu deixar uma vaca com uma mulher ovedet kohavim, não tem risco nenhum de acontecer, deveria ser permitido, porque é proibido, a gente vê isso na continuação. Escolha.